2, né? Vamos lá, parte 2 do vídeo. Então, só recapitulando, e como é que ele fez a introdução? Ele jogou o filme, uma alusão, passou pro tema, jogou um conectivo, depois deu a opinião dele, que ele dividiu em duas partes, né? Então vamos lá continuar. Deixa eu apagar só isso aqui. Vamos lá. Chegamos de novo, né? Mais uma vez na redação, segundo parágrafo. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Simples. Ele vai ter que escolher. Ele escolheu uma parte da tese, ou essa parte aqui, a parte um ou a parte 2 para defender. Qual é o esquema do segundo parágrafo? É a coisa mais simples que existe, mas que vocês já sabem. Você vai colocar um argumento em uma linha, é o tópico frasal, e vai desenvolver esse argumento. Nunca abandone o argumento. Sempre agarre na mão e desenvolva esse argumento. Com exemplos, com, sei lá, alguma alusão, sei lá, alguma forma de você desenvolver a ideia desse argumento, que é o primeiro do segundo parágrafo. Vamos lá. Ah, de cara ele já começa a usar o conectivo, ó, em primeiro lugar. Por que ele faz isso? Porque ele não tem que conectar o segundo parágrafo com o primeiro, não é um todo o texto? O texto é um todo, uma coisa tem a ver com a outra, certo? Então ele usa logo o conectivo em primeiro lugar. Pô, o que quer dizer isso? Tá na cara, né? É a primeira coisa que ele vai colocar para defender a tese dele, que é a seguinte: vale ressaltar que a débil ação do poder público tem íntima relação com o revés. Então, em praticamente aqui duas linhas, né? Uma linha, uma alguma coisa, ele já colocou o primeiro argumento. Então, eu vou colocar como tem a ver com a tese, eu vou colocar de verde escuro. Vamos lá. Então, esse argumento está dizendo o quê? E faz conexão com que parte da tese? A parte um ou a parte 2? Da parte um. Porque ele diz assim, ó, vale ressaltar uma palavra, mesma coisa de destacar, salientar, reforçar. Vale ressaltar que a débil assim é fraca, tem uma debilidade ali, uma não ação fraca, ação débil do poder público, ou seja, ele usa aqui um sinônimo para falar do Estado. Então, está fazendo referência à inoperância do Estado. Ou também o poder público é geral, né? O Estado não é somente o poder público, né? O poder público ele envolve diversas, vamos dizer assim, camadas, né? Mas vamos lá, vamos colocar. Mas não fala de infinidade de relação ao tema. Lembra que ele colocou isso também, que tem pouca discussão sobre o tema aqui, ó? Então, aqui é um termo mais genérico para se referir ao Estado, vamos dizer assim, né? Porque o Estado é débil, ele não tem ação nenhuma. Certo, ele colocou o conectivo, iniciou o parágrafo e jogou a ideia dele. Ele diz que o Estado, que o poder público é débil, tem ação débil e tem ínfima relação com revés. Vamos ver a definição da palavra revés aqui. Vamos lá. Vamos lá, eu vou pegar aqui no dicionário a definição de revés. Deixa eu colocar aqui lá na própria redação. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. É engraçado. Você levou um revés, né? É algo negativo, parece bem, pra mim é bem informal essa ideia, né? Vamos ver aqui a definição formal. Revés, ó. Que está ou aparenta estar numa posição oposta à normal, circunstância desagradável, situação inesperada que faz com que algo bom seja transformado em ruim. É nesse sentido, ó. Eu vou fazer uma coisa boa que eu acho boa e eu levo um revés, por exemplo. E aquilo acontece de forma inesperada. E no caso, não é esse sentido aqui, ó, é o sentido de circunstância desagradável. Deixa eu ver se cabe lá no. Aí tem um exemplo: a parte prejudicial de alguma coisa, a ignorância é o revés da evolução. Ou seja, a ignorância é a parte ruim, sim, desagradável da evolução. Pancada ou golpe feito com o lado oposto às costas da mão. Esses aí já são outros sentidos, né? Então vamos lá no texto.
Aqui a definição do Google. Revés é Revés. aspecto ruim, desagradável de alguma coisa. Então, vamos lá para o texto. Então ele diz, ó, qual é o argumento dele? Ele diz que vale ressaltar que a débil ação do poder público tem íntima relação com o revés. Ou seja, ele está se referindo com o problema, né? A situação desagradável em relação ao que é o que seria o uso indiscriminado de tecnologias por parte das crianças, né? Certo? Então, como fez uma referência a algo anterior, eu vou pintar de vermelho. Não é um conectivo, claro, mas assim, um referenciador. É uma forma de não repetir a palavra problema, né? Para se referir ao problema que está sendo tratado. Então, gente, qual é o critério que ele. Critério não, qual é o argumento que ele usou? Que o poder público é débil. E isso tem uma íntima relação com o revés. Isso explicaria intimamente, de forma bem. Que não pode separar com a situação, com o problema. Vamos lá. Ele colocou essa ideia, agora ele não pode abandonar isso. Tem que morrer com isso. Até acabar, até ele explicar. Vamos lá, vamos ver como é que ele explica isso, né? Nesse aspecto, gente, ó, vejam. Ó, que aspecto que ele está falando? Ele poderia ter colocado assim, nessa visão. Para se referir ao que ele falou antes. Eu não concordo muito bem que é um aspecto, não. Pode ser um aspecto do problema, certo? Mas assim, isso daqui que está grifado para vocês é a opinião dele. É algo que ele disse aí, não uma opinião, é uma opinião que é o argumento para apoiar a tese. Então, não é bem um aspecto, mas vamos colocar aqui como o conectivo, né? Por que ele faz isso? Porque ele vai agora começar a explicar o argumento. Então, ele tem que colocar um conectivo. Não é o texto não contínuo, ele não pode falar algo que não tenha nada a ver com o que ele falou antes. Ele tem que voltar nesse. Você se refere a algo que você vai falar ou falou antes? Que eu falei antes. De que aspecto ele está falando? Disso aqui. Então vamos lá, vamos ver se ele consegue desenvolver a ideia. Nesse aspecto, segundo o contratualista suíço Rousseau, então a gente já tem uma alusão. Ó. Ele traz um filósofo, alguém das artes, alguém da cultura, né? Para explicar o que ele colocou. Então eu já vou colocar de rosa, que é a nossa alusão, né? Deixa eu ver a alusão que eu coloquei rosa mesmo. Certo. Ó, provavelmente ele vai trazer a visão de Rousseau, que é esse filósofo. É um filósofo contratualista. É um cara Cara, a gente vê isso em história e filosofia, certo? Então ele usou um repertório que ele tem, é um conhecimento. Gente, vocês têm que usar tudo que vocês têm de conhecimento para colocar na redação, principalmente quando vocês estão desenvolvendo os argumentos. Ó, se ele colocou isso, que o poder público é débil, eu acho, não li, mas é provável que esse filósofo Rousseau ele fala sobre a atuação do Estado em relação a problemas enfrentados pela sociedade. Então, vamos lá, vamos ver o que Rousseau diz. E é provável que Rousseau vai apoiar, ele usou Rousseau para explicar o argumento dele. Ó, nesse aspecto, segundo o contratualista Rousseau, qual foi o conectivo que ele usou para apresentar a ideia de Rousseau? Segundo. Então, mais um conectivo. Segundo o contratualista Rousseau, o Estado deve governar em prol da organização e igualdade do povo. Ah, beleza. Então, o que é que ele está dizendo, gente? Ó, ele colocou que o poder público é débil. E em seguida ele diz que Rousseau fala que o Estado ele tem que governar em prol é a favor da organização, né, da arrumação de igualdade. O Estado tem que organizar e tem que deixar igual o povo. Assim, em prol disso, que não seja tão desigual entre a população, né? Beleza, o que isso tem a ver com o argumento que ele levantou aqui para defender a tese? É que o poder público tem que agir. Veja, se o poder público, isso que eu estou deduzindo, eu não li. Vejam só, gente, ele não colocou essa visão do Rousseau, ele agora tem que abandonar essa visão do Rousseau, terminou aqui, ó, vou colocar, a alusão. Aqui, ó, a alusão termina aqui, ó, a ideia que ele trouxe da visão de Rousseau, do pensamento de Rousseau. Certo. E tem sentido, porque ele está querendo provar o argumento.
Quando ele colocar isso, ele tem que abandonar o Rousseau e falar de outra coisa? Não, ele tem que continuar. E isso daqui ele vai continuar para provar o argumento aqui em cima. Então vamos lá. Nesse aspecto, segundo o contratualista suíço Rousseau, o Estado deve governar em prol da organização e igualdade do povo. O Estado tem que organizar para o povo, governar para o povo. Todavia, olha o conectivo aqui. Ó. Veja, se eu sei o que é todavia, todavia é um conectivo de oposição. Veja, gente, se ele usa todavia, ele vai concordar ou ele vai apresentar um aspecto contrário ao que Rousseau está dizendo, ou que vai de encontro a Rousseau, ao contrário da ideia. Ou mostra, eu acho que ele vai colocar assim, ele vai dizer que uma ideia contrária, que a ideia de Rousseau não acontece na prática, no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele começou a dizer que o que ele disse no argumento dele? Que o poder público é débil, não age, é negligente, lembra? Então, se ele coloca em seguida o que Rousseau fala, que o Estado, o governo tem que atuar em prol da população, e ele coloca todavia, ele vai dizer o seguinte, provavelmente, ele vai dizer que essa ideia de Rousseau que deveria acontecer, que o Estado deveria cumprir, não acontece. E isso apoia a tese dele. Porque ele vê como ele é esperto, ele joga o que Rousseau fala sobre a atuação do Estado, só para dizer que o Estado só para dizer que o Estado não faz o que Rousseau está dizendo. Estão sacando, gente, ó. Vejam, ele não abandona nunca o argumento. O argumento é levantado e ele vai. Ele levanta o Rousseau, ele traz o Rousseau para a fala dele e agora ele vai colocar o quê? Todavia, é a mesma coisa de colocar um porém aqui, um mas. Mesma coisa, porém, mas, todavia, entretanto, no entanto. Eu vou colocar o todavia porque é dele, né? Mas podia ser mas. Vamos ver. Vamos continuar como ele desenvolve. Todavia, ao não oferecer disciplinas em escolas públicas, quem não oferece disciplinas em escolas públicas? Que eduquem as crianças sobre a utilização óptima da tecnologia online, se estabelece um cenário onde cidadãos vão crescer viciados na web e sofrerão dos efeitos comuns de dependência. Gente, ó, vê como está organizado o parágrafo. Está muito bem organizado. Sabe por quê? Ó, veja. Ele diz que Rousseau fala que o governo tem que atuar em favor da população, em prol da população. Só que isso não acontece, ó. Por quê? Todavia isso não acontece porque o Estado não oferece disciplinas em escolas públicas que façam o quê? Que eduquem as crianças a saberem utilizar de forma óptima, de forma melhor possível, a tecnologia online. Porque se a criança usar de forma óptima, de forma consciente, sem exagerar, elas não vão ficar viciadas. Não vai acontecer o problema que ele está tentando... que ele está discutindo, que ele está dissertando, né? Argumentando aí. Então, gente, perceberam? Ele usou o Rousseau, colocou todavia para se opor, para dizer que o governo não segue o que o Rousseau fala, e em dar um exemplo aqui de que o governo não faz. O governo não tem disciplina na escola, é fato. Não existe disciplina em escolas para orientar as crianças desde cedo que é preciso saber lidar com a internet, porque você acaba, principalmente criança, né? Você acaba ficando viciado, certo? Então veja como o parágrafo está todo arrumado, ó. O vídeo está ficando longo, né? Deixa eu ver. Quanto tempo? 13 minutos. Colocou o argumento, colocou a visão de um filósofo, ele fez tem gente que chama de doc literário. Ele fez um repertório aí, ele fez uma alusão a Rousseau e em seguida colocou um exemplo, um exemplo a provar que o Estado é débil. Por quê? Qual é o exemplo que ele colocou? Que o Estado não oferece em escolas que estão sob o poder do Estado, escolas tanto pública como privada, certo? Principalmente a pública, né, que está sob a tutela, né, que como o povo fala, a tutela do Estado, que o Estado que tem que dar conta daquilo, né, tem que organizar por meio das escolas, né? Então é isso. Aí vamos lá. Todavia, ao não oferecer disciplinas em escolas públicas que eduquem as crianças sobre a utilização óptima de tecnologia online, se estabelece um cenário onde cidadãos vão crescer viciados na web e sofrerão de efeitos comuns de dependência, podendo terminar marginalizados do país. Vamos lá. O que ele diz? Não tem disciplina em escola pública para oferecer isso aqui, algo para a criança utilizar a internet de forma melhor. Como isso não tem, elas podem crescer viciadas na internet web.
certo? E vão sofrer, ao conectivo izinho aqui para adicionar mais coisas, e vão sofrer dos efeitos comuns de dependência, vão ficar dependentes, né? Podem terminar marginalizados, ou seja, elas podem ficar à margem da sociedade, do país. Ou seja, elas não vão exercer, por causa do vício, né, os direitos dela, como cidadãs, né, futuramente formadas, né? Certo. Então tá aí. Agora chegou o fim. Gente, isso é clichê já. Chegou o final do parágrafo. Então ele tem que concluir a ideia. Então ele joga desse modo. O que quer dizer desse modo? Portanto, logo, dessa maneira. Mesma coisa para concluir o parágrafo. Ele não chegou, ele não explicou tudo, agora ele tem que concluir. Então ele fala desse modo. Podia ser portanto, logo. Ele vai dar ele vai chegar ele vai agora vai dizer uma conclusão do que ele colocou, de tudo que ele colocou. Desse modo. Deixa eu colocar em vermelho. Inadiável, que não se pode adiar, que é inadiável que esse público, que público? As crianças, né? Então já é um referenciador aqui, vou botar em vermelho, que esse público seja ensinado corretamente a partir de medidas governamentais. Ó, gente, vê, perfeito, cara. Ele colocou toda uma situação daqui que não tem na escola disciplinas, mostrou isso para mostrar que o Estado é negligente, que foi o argumento desse parágrafo, e ao final ele conclui dizendo que é inadiável, ou seja, não se pode adiar mais, tem que fazer alguma coisa que o poder para então ele conclui dizendo que desse modo é inadiável que esse público, o público, as crianças seja ensinado corretamente a partir de medidas governamentais. Ó, ó, vê como ele termina, como tudo está conectado, tudo está relacionado uma coisa com a outra. Ele disse o que aqui no argumento inicial, o tópico dele, o argumento 1 para apoiar a tese, a parte 1 da tese. Ele diz que a ação do poder público é débil, é fraca. E ele termina dizendo que o Estado tem que tomar medidas que as crianças devem ser ensinadas a partir de medidas do Estado. Ó. Gente, ó, o fim do parágrafo se conecta ao início do parágrafo. Percebam, vê a conexão entre uma coisa e outra. Nunca sai, ele nunca abandonou o argumento que ele levantou no início. Então vamos agora para o vídeo 3. Só pausar aqui para o vídeo não ficar grande, né? Vamos lá, vídeo 3 em seguida.